Meu Deus do céu. Mas, olha, isso é brincadeira, tá? Não precisa agora brincar, né? Eu gosto de brincar não, tá? Graças a Deus. Vamos ler. Mateus capítulo número 7, de número 4. Diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-a sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem do respeito, tomar-te-á nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus lhe disse: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Amém, Senhor. Quem crê na tua vitória, diga glória a Deus. Glória a Deus. Se aceita e dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus é é a maior profecia de todos os tempos. E nós sabemos, irmãos, que nesta palavra nós encontramos, meus irmãos, aleluia, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. E a Bíblia fala para nós, meus irmãos, nesta noite, que Jesus, meus irmãos, ele foi batizado, né? Ele foi batizado ali, meus irmãos, no Rio Jordão. E após, meus irmãos, o batismo de Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ali, meus irmãos, para ser tentado pelo diabo. Porque quando fala, meus irmãos, de deserto, fala, meus irmãos, de prova. Fala, meus irmãos, de turbulência. Mas eu digo para a igreja que Jesus Cristo, ele venceu o deserto. E você também vai vencer. Nós vamos vencer também, porque ele está conosco. Aleluia. E nós sabemos, irmão, que Jesus, né, ele foi ali para o deserto para ser tentado pelo diabo. E muitas vezes, meus irmãos, né, glória a Jesus, nós sabemos, meus irmãos, que no deserto é que o diabo vem para perturbar a mente. O diabo vem, meus irmãos, para atrapalhar, né, a nossa caminhada. Para querer, meus irmãos, desanimar, né, a pessoa de caminhar. Porque quando a pessoa está no deserto, aí, meus irmãos, ele aproveita a oportunidade. Só, meus irmãos, que Jesus estava no deserto, mas ele estava ali, meus irmãos, 40 dias em oração e jejum. E ele tendo jejuado ali, meus irmãos, esses 40 dias. A Bíblia fala, meus irmãos, que agora o diabo viu que ele estava fraco na carne. O diabo pensou: não, agora está com fome, agora eu vou vencer ele na palavra. E ele chegando ali, ele falou para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus falou para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, Senhor. Então, meus irmãos, a primeira investida de Satanás contra, meus irmãos, Jesus, foi esta: mandando Jesus transformar aquelas pedras em pães, naquele deserto. Mas Jesus tinha e tem poder para transformar uma pedra em pão. Só, meus irmãos, que Jesus não estava ali para obedecer o diabo, não. Jesus estava ali para obedecer ao Pai e guardar a palavra.
Amém. Porque se ele fizesse o que o diabo queria, né, que ele fizesse, aí ele estava o quê? Obedecendo, né, o mandado do diabo. E por isso, meus irmãos, é que eu digo para a igreja aqui nesta noite, que nós não podemos, meus irmãos, assim, louvado seja Deus, aleluia, obedecer aquilo que o diabo manda nós fazer. Se ele mandar, meus irmãos, eu usar, né, uma droga como antes, eu não posso usar. Eu não posso obedecer ele. Se ele mandar eu fumar um cigarro de maconha ou que seja comum, eu não posso fumar, porque eu não posso obedecer o mandado dele. Se ele mandar eu tomar uma bebida alcoólica, eu não posso tomar aquela bebida alcoólica, porque eu não posso obedecer aquilo que ele me manda. Porque ele não manda mais em mim, mas quem manda em mim agora é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. E nós, meus irmãos, estamos aqui para fazer a vontade do diabo, mas a vontade de Deus, né? Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Ele veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e tenha com abundância. Louvado seja Deus. Amém. E por isso, meus irmãos, é que eu estou aqui nesta noite para dizer para a igreja, louvado seja Deus, que muitas vezes o inimigo oferece muitas coisas para nós, mas nós devemos rejeitar todas as coisas que o inimigo, aleluia, nos oferece. Amém. E sempre ele oferece coisa é que a nossa carne quer, aleluia. Mas a Bíblia diz, aleluia, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo e ele fugirá de vós, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ele quer, meus irmãos, aleluia, que nós fazemos tudo que desagrada a Deus. Mas Jesus deixou exemplo para nós ali, que Satanás, meus irmãos, veio sobre ele na palavra, mas ele com a palavra, ele venceu Satanás. Aleluia. E nós temos, irmãos, esta arma, né, nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma arma que derrota o inimigo. Aleluia. E muitas vezes ele vem sobre nós, ali, meus irmãos, até mesmo usando a palavra. Mas você tem que lembrar que Jesus venceu ali na palavra. Aleluia. Ali foi a primeira investida que Satanás veio e deu sobre Jesus, aquela investida. Mas ele caiu por terra. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele não desanimou não. Ele continuou, porque ele é insistente. Ele quer vencer. Ele sabe que é um derrotado, mas ele quer vencer. Aleluia. Mas nesta noite eu tenho certeza, aleluia, que ele está caindo por terra. E quem é vencedor é eu e você. Louvado seja Deus. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci, louvado seja Deus. E se ele venceu, ele está conosco e nós também vamos vencer. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Ele não parou por aí não. Ele queria fazer Jesus contradizer de todas as formas. Agora ele pega Jesus, leva, meus irmãos, agora o pináculo lá do templo e fala para eles, olha, está escrito, olha só o que o diabo disse. Está escrito, lança-se daqui abaixo, porque está escrito que os teus anjos tomaram as tuas mãos para que não tropece em alguma pedra. O diabo levou Jesus na palavra, mas Jesus também falou para, olha, está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Assim, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. O inimigo, meus irmãos, ele lança algo para mim fazer, para você fazer. E aí, meus irmãos, nós pensamos que é uma coisa comum, é uma coisa normal, que é uma coisa boa para nós, mas no fundo estamos tentando Deus. Deus não fez nós, meus irmãos, aleluia, para contradizer contra a palavra. Deus não fez nós para beber, para fumar, para julgar, para, meus irmãos, adulterar, prostituir. Deus não fez nós, meus irmãos, para pecar. Deus não fez nós, meus irmãos, aleluia, para viver, meus irmãos, aleluia, de qualquer forma, não. Deus fez nós para ser santo, igual ele foi santo, aleluia. Ele disse, seja santo, porque eu sou santo, louvado seja Deus.
vai para o céu é quem é santo. Quem tem Deus e adora Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Então, meus irmãos, aleluia, Satanás, meus irmãos, ele tem lutado. E não é, meus irmãos, de agora. Ele lutou com o próprio Jesus. Imagina eu e você. Imagina nós, meus irmãos. Ele tem lutado 24 horas por dia. Mas uma coisa eu quero dizer para você, que quem está conosco é mais forte do que ele, já venceu ele, e nós também vamos vencer, porque ele está conosco, Jesus de Nazaré. Ele está conosco, meus irmãos, para fazer nós vencer o inimigo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, Satanás, meus irmãos, queria o quê? Que Jesus contradizesse contra a palavra. Mas Jesus também venceu ele na palavra. Porque, meus irmãos, ele veio para isto. É para fazer nós contradizer contra a palavra e contra Deus. Ele veio para fazer nós pecar, para fazer nós errar, para fazer nós andar de qualquer maneira. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. E Deus fica triste conosco. Mas hoje Deus está falando comigo e com você, que nós somos vencedores. Se nós, aleluia, chegar a Deus, ele vai chegar a nós e o inimigo vai cair por terra. Ele não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, ele, meus irmãos, aleluia, ele é, meus irmãos, aleluia, insistente. Glória a Jesus. Ele não para, meus irmãos, de lutar. E sempre ele procura, aleluia, as oportunidades. Ele procura as oportunidades. Quando ele não vem, ele usa alguém para vir. Quando ele não vem, meus irmãos, ele entra em alguém lá para vir, meus irmãos, perturbar. Às vezes ele mesmo perturba a mente. Às vezes ele entra em alguma pessoa lá para vir para perturbar o silêncio. Perturba o silêncio de um, perturba o silêncio de outro. Usa o esposo para perturbar a esposa, usa a esposa para perturbar o esposo, usa o filho para perturbar o pai, usa a mãe para perturbar o filho, né? E vai daí por diante. Isso, meus irmãos, estou falando, nós, ele luta, glória a Jesus. Mas eu digo para a igreja, conosco está aquele que venceu a morte. Aquele que venceu ele lá no deserto. Venceu ele, meus irmãos, na cruz do Calvário. Este, meus irmãos, é Jesus de Nazaré, que está aqui conosco nesta noite, aleluia. E tenha certeza, meus irmãos, aleluia, que este diabo, ele vai cair por terra, aleluia. E uma obra será completa, meus irmãos, aleluia, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém? As palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, ele não parou por aí, né? Ele ficou ali observando e pegou Jesus agora, foi até um monte muito alto e mostrou para Jesus toda a sua glória e disse: olha, tudo isto te darei se prostrares me adorares. Então, quer dizer, Satanás queria adoração, né? E hoje, meus irmãos, às vezes, se nós não vigiar, nós adoramos Satanás em vários momentos da nossa vida. Nós adoramos Satanás. Às vezes alguém pode pensar, mas como? Ali, meus irmãos, na novela. Ali, meus irmãos, no filme. Ali, meus irmãos, né, num vídeo, né, estranho. Né? Nós podemos, meus irmãos, adorar o inimigo em várias situações. Mas Satanás queria que Jesus também adorasse ele. Então, meus irmãos, o que é que Satanás tem para oferecer para alguém? A não ser, meus irmãos, coisa para destruição da alma, coisa para destruição da vida social, coisas para destruição da família. É o que ele tem para oferecer. Mas uma coisa eu digo para você que nesta noite, Jesus tem o de melhor para oferecer para mim e para você. E por isso, meus irmãos, é que nós não vamos adorar o inimigo, mas nós vamos adorar aquele que fez os céus e a terra. Nós vamos adorar, meus irmãos, aleluia, o nosso Deus que tem lutado e pelejado
pelejado por nós, aleluia. Aquele que tem cuidado de nós. Talvez se não fosse, meus irmãos, o nosso Deus, talvez nem aqui hoje nós estava. Talvez nós já estava morto, glória a Jesus, mas Ele veio para dar vida e vida com abundância, louvado seja Deus. É por isto, meus irmãos, aleluia, é que vale a pena adorar o nosso Deus Todo-Poderoso e servir Ele, meus irmãos, em espírito e em verdade, porque até aqui Ele tem guardado nós e vai continuar guardando. Se nós continuar com Ele, Ele continua conosco também, e quando o inimigo vier, Ele cai por terra, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Bate palma para Jesus Cristo. Não adianta, meus irmãos, eu pregar para os irmãos aqui hoje que Deus vai te dar uma casa, um carro, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, hoje eu quero pregar o que Deus mandou e alerta para você contra, aleluia, as astutas do diabo. É alerta para mim contra as astutas de Satanás. Glória a Jesus, aleluia. Porque Deus dá tudo, meus irmãos, mas Ele diz: buscar o reino dos céus e a tua justiça, e a demais coisas será acrescentada. Então Deus dá, mas porém, meus irmãos, nós temos que ficar alerto sobre as oferendas do inimigo, porque é muitas pessoas que têm sido destruídas, têm sido, meus irmãos, vencidas pelo Satanás, e hoje Jesus está nos orientando. E quando ele ofereceu para Jesus, Jesus falou para ele: olha, vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Então, meus irmãos, Jesus deixou bem claro que nós deveremos adorar somente ao nosso Deus e servir somente ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, no momento que nós servimos ao nosso Deus e adoramos o nosso Deus, agora Ele peleja por nós. Agora, meus irmãos, Ele luta por nós. Agora, meus irmãos, Ele trabalha em nosso favor. E por isso, meus irmãos, é que nós estamos aqui nesta noite. Não é, meus irmãos, por causa do homem, não. É por causa de Jesus, aleluia. Porque se fosse, meus irmãos, aleluia, por causa do homem, você não estava aqui, não. Mas Jesus trouxe você aqui para ouvir esta palavra, aleluia, a qual Ele trouxe para mim e para você. Esta palavra está falando comigo, está falando também com você nesta noite. E que nós temos que ficar alerto, vigiando, porque o inimigo, meus irmãos, ele usa sempre a palavra para querer nos derrotar. Então Jesus falou: olha, está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Então, meus irmãos, a adoração é mais para Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que adoram mais, meus irmãos, o ser humano do que a Deus. Adora mais, meus irmãos, aleluia, o cantor, o jogador. Adora mais, meus irmãos, o político, ou que seja até mesmo um filho, ou um esposo ou esposa, do que a Deus. Mas Jesus diz: só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Aleluia. E ter certeza, meus irmãos, que sem todas essas coisas passa, mas sem adoração nós não conseguimos passar. Amém? E quando, meus irmãos, Jesus direcionou esta palavra para ele: ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Agora ele fugiu e Jesus chegou, e os anjos chegou e serviram a Jesus. Amém? Então, meus irmãos, eu quero dizer que nesta noite que eu creio que Satanás hoje está fugindo dos meus caminhos e dos teus caminhos, e o anjo de Deus vai nos servir nesta noite em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu creio, meus irmãos, aleluia, que Ele vai me servir nesta noite, aleluia, porque eu tenho certeza que Satanás nesta noite ele já caiu por terra pelo poder desta palavra, e creio, aleluia, que o anjo do Senhor está, meus irmãos, me servindo com as bênçãos necessárias nesta noite. Louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus, porque, meus irmãos, sabemos, aleluia, que Satanás, meus irmãos, ele tem lutado 24 horas por dia para bater a tua fé, para bater a minha fé, para, meus irmãos, desanimar. Mas eu digo para você, aleluia, vamos adorar
adorar a Deus, vamos glorificar a Deus, vamos servir a Deus, aleluia, e Ele vai pelejar por nós, aleluia. Ainda que, meus irmãos, aleluia, que o laço esteja amado, Deus vai quebrar o laço e vai dar o livramento para nós. Ainda que o inimigo vem e oferece tudo para nos derrotar, Jesus vai chegar, vai pôr ele por terra e a bênção vai acontecer em nossas vidas, amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. As palmas para Jesus Cristo, glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe. As palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pode bater mais palmas para Jesus. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Amém, Jesus. As palmas bem alegres para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mais palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, meus irmãos, né? Deus Josué Mamira, né? Já, como já entregou bastante revelação, né? Aqui do Espírito Santo. Quem entendeu já glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas eu vou entregar aqui, glória a Jesus, né? Mais umas duas revelações que Deus assim está revelando. Glória a Jesus. Aleluia. Quem entendeu já glória a Jesus. Pode bater palma alegre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado a Deus. O Espírito Santo, meus irmãos, ele me revela que 3 pessoas que o inimigo está querendo fazer você fazer o que não é certo. E Deus, né, manda dizer para você que nesta noite, por esta palavra, ele caiu por terra e a vitória está acontecendo. Aonde está aqui essas 3 pessoas? Que é a vitória de Jesus? Aqui. Aonde está aqui as outras 2 pessoas? Que é a vitória de Deus? Não. Que é a vitória também. Aqui. Aonde está aqui a outra pessoa? Que é a vitória? Ele está isto.
Bate palma para Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pode bater palma alegre para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem duas pessoas aqui que tem dia que é uma angústia terrível no teu coração. Aonde está com essas duas pessoas? Deus quer repreender este mal e quer te dar vitória. Aonde está com essas duas pessoas? Isto, palma para Jesus. Bate palma e alegre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tem uma pessoa que nasce no meio. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Tem hora que você, pensa que não tem nem jeito. Mas há jeito. Há jeito. Quando Deus quer agir, não tem ninguém que impeça. Quando Ele tirou o povo de Israel ali do Egito, o povo pensou que não tinha jeito, porque na frente estava o mar, atrás o exército, do lado as montanhas, mas houve uma saída. E vai haver para você também. Deus quer pelejar por você. Aonde está aqui essa pessoa? Não. Aonde está essa pessoa que é a vitória? Palma para Jesus. Glorifica o Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. 3 pessoas aqui, Deus vai falar que as portas vão se abrir. O inimigo já caiu por terra. As portas vão se abrir. Aonde está aqui essas 3 pessoas? Que é a vitória? Glória a Jesus, Miriam. Aonde estão as outras 2 pessoas? Não é aqui. Aonde está? Palma para Jesus. Glorifica o Senhor Jesus com as palmas de alegre. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Tem uma pessoa aqui que você tem sido criticada. Aparentemente alguém, é muito chegado com você, mas tem te criticado você. Mas Deus, aleluia, te exalta. Deus assim, te contempla. Aonde está aqui essa pessoa? Que é a vitória de Cristo. Glorifica a Deus com as palmas. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Pode bater nas palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Tem 3 pessoas aqui nesse meio. Eles vão dizer para essas 3 pessoas, glória a Jesus, que Satanás estava com a cova aberta para o parente seu. E Deus nesta noite está fechando e está dando livramento. Aonde está aqui essas 3 pessoas? Que a vitória, isto aqui, você aqui. Aonde está aqui outra pessoa? Isto, irmã, isso aí. Receba a vitória, Deus. Bate palma bem alegre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Mais palma glorifica a Deus. Glória a Jesus, aleluia. 5 pessoas aqui têm uma maldição que segue você. Mas se você crê que Deus falou com você nesta palavra, vai cair por terra. Aonde está aqui essas pessoas? Uma maldição, isto você. Aonde está aqui as outras pessoas? Você também. Falta aí 3 pessoas. Você aqui, você. Aonde está aqui a outra pessoa? Esta maldição do inferno vai cair por terra. Que a vitória do Senhor Jesus? Não. Isto você também. Glorifica o Senhor Jesus com as palmas de alegre. Glória a Deus. Glória a Manacai. Comanaço, decomanacanto e decomanaço e derraço. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 2 pessoas aqui que o inimigo tem lançado seta na sua mente. E você sabe que é o inimigo. Mas sempre Deus não escapa. Onde está com essas 2 pessoas? Que a vitória não. Onde está outra pessoa? Palma para Jesus. Bate palma de alegre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Tem uma pessoa aqui que o inimigo armou um laço para você. E Deus foi lá e quebrou ele. Deus foi lá e quebrou o laço. Já estava tudo planejado. Aonde está aqui você? Deus quebrou ele? Não. Aonde está você? Também não é. Quer a vitória do Senhor Jesus? Aqui, Senhor. Isto. Bate palma alegre para Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode bater mais palmas para Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem 2 pessoas aqui que Deus quer dar um livramento no casamento de parente seu. O Satanás estava lutando lá. Aonde está com essas 2 pessoas? Que a vitória, diz você uma.
Onde está outra? Satanás está outra. Não. Onde está essa pessoa? Também não é. Miriam. Isto, bate palma para Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Pode bater palma alegre para Jesus. Aleluia. Tem 3 pessoas aqui que o inimigo tem perturbado com sonhos, né? E Jesus vai jogar ele por terra. Onde está aqui essas pessoas? Você aqui, você também. Onde está aqui outra pessoa? O inimigo. Isto, palma para Jesus. Bate palma ali para Jesus. O que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. O que eu vim fazer aqui? Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Os irmãos vêm fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Os irmãos vêm fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Que as irmãs vêm fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Que as irmãs vêm fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Que a igreja veio fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Que a igreja veio fazer aqui. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Eu vim adorar, eu vim adorar. Eu vim adorar a Deus. Quem vem adorar a Deus, bate palma para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Somente o Senhor teu Deus adorarás, só Ele servirás. Amém? As palmas para Jesus Cristo, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos, amém? Glória a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Eu estou